duvidar de mim, hein? Eu sou perfeita pra quê? Para fazer um trabalho que não pode ser terminado pelo inútil do seu marido. Quanto mais rápido você fizer, mais rápido terá seu filho de volta. De segunda a sexta, 11 da manhã. Jogo aberto. As novidades mais quentes do seu time do coração. Gols da rodada. Gol! Lances polêmicos. E tudo que rola no mundo do esporte. Jogo aberto. E se eu disser que você pode fazer aquele prato que você viu aqui na tela da Band com o que você tem em casa? Com algumas dicas que deixam qualquer receita de família ainda mais deliciosa. Porque tudo que a gente faz aqui, você pode fazer na sua casa. E ver como é fácil, como é prático? No Band de Receitas você pode procurar o teu prato por receita ou por ingrediente. Tudo feito de uma forma fácil, pensado em você. São milhares de receitas testadas e aprovadas nas cozinhas mais famosas do Brasil. Eu fiz, ó, essa daqui, ó, olha que delícia. Fácil, fácil de fazer. Aí sim, cara. Boa tarde para você que faz parte de toda essa galera ligada aqui na Band. Um boa tarde especial para você, amigo da velocidade. Você viu ali imagens do Autódromo Internacional Zilmar Beltz em Cascavel, onde daqui a pouquinho vamos juntos com a emoção pura da segunda etapa do Campeonato Brasileiro da Stock Car, a categoria mais importante do automobilismo nacional, com seus novos carros, sintoma de uma grande prova. Mas quem vai falar sobre isso são os nossos especialistas, o Thiago Mendonça e também o Max Wilson. Thiago, estivemos juntos na etapa de Interlagos, primeira prova, poucos treinos com os carros novos, agora não. Agora as equipes já estão mais acostumadas, o bicho vai pegar. Boa tarde, então, José. Boa tarde a você que gosta de automobilismo. É uma etapa que tem a mesma duração da que nós tivemos em Interlagos, 50 minutos, mas algumas diferenças. Pit stops e uso do push to pass, principalmente. Pois é, essas novidades, Max Wilson, isso para as equipes também tem um quebra-cabeça agora com esses novos carros da Stock. Muito boa tarde para você. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos. É verdade, né? E a Stock Car, como sempre, é uma categoria muito competitiva e hoje temos vários candidatos à vitória. Eu diria que Felipe Fraga é um dos candidatos que ele conquistou a vitória aqui em Interlagos e também fez a pole position em Cascavel. Logo dele, o tricampeão Daniel Serra e o Gaetano de Mauro, que vai largar na terceira colocação. Aí você já vê os momentos que antecedem para a largada. Daqui a pouquinho vamos para a largada do Grande Prêmio. Você está vendo aí a situação da classificação do campeonato. O Gaetano de Mauro tem 64 pontos, o Guilherme Salas tem 59, o Gianluca Petekoff tem 55 pontos, o Felipe Fraga, que venceu a primeira prova, tem 53 pontos. Esses aí são o Fan Push, onde o piloto no Fan Push, ele ganha aí 4 vezes o acionamento do Push to Pass. Ele ganha 40 segundos. Vamos para o grid de largada? Vamos lá então. Felipe Fraga é o pole position, Daniel Serra largando na segunda colocação. Depois a gente tem em terceiro lugar o Gaetano de Mauro. Gaetano de Mauro que vai largar na terceira colocação, com o Alan Kodair saindo em quarto lugar. O Felipe Batista da KTF com mais um carro, Mitsubishi Eclipse Cross largando em quinto, são 5 na primeira colocação. O Guilherme Salas é o sexto, o César Ramos é o sétimo, o Gianluca Petekoff, que ganhou a prova sprint de ontem, é o oitavo, o Felipe Massa é o nono, na 10ª colocação Ricardo Zonta. O Rafael Suzuki vem em 11º, o Gabriel Casagrande é o 12º, Thiago Camilo, Cacá Bueno, depois vem o Nelsinho Piquet em 15º, o Zezinho Mugiati é o 16º, aí depois a gente tem o estreante, o Arthur Gama, na 17ª colocação, outro estreante, Rafael Reis, é o 18º. O Arthur Lenst é o 19º, o Denis Navarro na 20ª colocação, Rubens Barrichello é o 21º, Ricardo Maurício, o 22º. Depois vem o Júlio Campos em 23º, o 24º, Lucas Foreste, o Enzo Elias é o 25º, o Átila Abreu é o 26º, teve muitos problemas de câmbio. O João... Paulo de Oliveira
Oliveira, o 27º, o Vicente Origem, o 28º, e na última fila a gente tem o 29º, o Lucas Coll e o Bruno Batista. O Hélio Castro Neves, da equipe RTR, não disputa a prova hoje, já que ele está disputando as 500 milhas de Indianápolis. Tudo praticamente pronto. E vamos para o início de prova, vamos ter 50 minutos, mais uma volta. Vamos ter o pit stop obrigatório e vamos ter também cada piloto podendo utilizar 36 push-to-pass, 10 segundos cada utilização. Você pode usar de repente 5, 6 seguidos. E você viu ali o fan push. Cada piloto vai ter mais 4 push-to-pass e tem 2 push-to-pass extras para os pilotos estreantes. Cada volta neste circuito do Autódromo Internacional Gilmar Beltz, em Cascavel, no oeste do Paraná, tem 3.058 metros. A temperatura é de 26 graus. Segundo a meteorologia, não existe a possibilidade de chuva durante a prova. Ali você vê o Alan Kodair. O Alan Kodair que larga na 4ª colocação, larga na 2ª fila. O Felipe Fraga vai puxando o pelotão. Ao lado dele tem o Daniel Serra. O Gaetano de Mauro, seu companheiro de equipe líder do campeonato, é o 3º no grid de largada. Tudo praticamente pronto. Ficamos na expectativa das luzes se acenderem, as luzes se apagarem. A gente vê ainda que o Pace Car está ali à frente do pelotão. E aí você tem problemas com o carro número 9 do Arthur Gama, estreante, já fica parado, fica à beira do caminho Arthur Gama. Ficamos na expectativa da largada ou mais uma volta, mas os pilotos estão ali, ó, lado a lado. Vamos lá, vamos para a largada. Felipe Fraga por dentro, por fora o Daniel Serra. Daqui a pouquinho vai pintar a largada para você. Logo atrás a gente tem o Gaetano de Mauro, que é da mesma equipe da Eurofarma do Felipe Fraga. Felipe Fraga que venceu a primeira prova. Aí você vê as luzes acesas. Quando se apagar vai pintar a largada. Imagem bonita para você, a segunda etapa do Campeonato Brasileiro da Stock Car com seus novos carros, os SUVs. Aí está a largada. Começa para você a segunda etapa do Campeonato da Stock Car. E já temos ali o Felipe Fraga vindo pela primeira colocação. Já vem pelo Bacião na primeira colocação. Gaetano de Mauro bota pressão em cima do Daniel Serra. Esses são os 3 primeiros colocados. É o início de prova para você. Aí o Felipe Fraga passando o Daniel Serra, passando também o Gaetano de Mauro. E a confusão aí no meio do pelotão. Passando todo mundo pelo Bacião. Já tem um carro ali, ó, com a roda pegando na carenagem. E parece o Zezinho Mugiati. Olha que imagem bonita para você. Essa é a primeira volta. Felipe Fraga é o primeiro, Daniel Serra é o segundo, Gaetano de Mauro é o terceiro. Alan Kodair vem pela 4ª colocação. Felipe Batista é o 5º colocado. Essa é a velocidade dos novos estoques para você. Ali o pega entre o Alan Kodair e o Felipe Batista. Ali você está vendo, ó, o Felipe Batista partindo para cima do Alan Kodair para ganhar a posição. O Alan Kodair não, se mantém na frente. O Alan Kodair vai recebendo toda a pressão do mundo do Felipe Batista. Alan Kodair está na frente, Felipe Batista vem pela 2ª colocação. Você viu passando o Gaetano de Mauro em terceiro. Ali mais atrás no pelotão você vê a passagem do Thiago Camilo. Vai se defendendo e vai buscando posição. Sempre é bacana a gente ver essa imagem no Bacião de Cascavel. A primeira volta sendo completada, então Felipe Fraga é o primeiro, Daniel Serra é o segundo, Gaetano de Mauro é o terceiro, o 4º Alan Kodair, o 5º é o Felipe Batista, o Guilherme Salas é o 6º, César Ramos é o 7º, o Gianluca Pentecoff é o 8º, o 9º Felipe Massa, o 10º, o Ricardo Zonta, Max Wilson. Olha, as 4 primeiras colocações com os carros da RC Eurofar e da Pole Motorsport, as duas equipes aí fazendo os 4 primeiros. A gente vê ali no carro do Zezinho Mugiati, está pegando a lataria do pneu, deve ter sido em função de algum coquetel, e o Arthur Gama largou da saída de boxe. Ali você vê o Rubens Barrichello já colocando do lado ali do Mugiati para ganhar a posição. Ó, já vai passando o Rubens Barrichello, vai ganhando a 18ª colocação. Mais uma volta vai sendo completada. Felipe Fraga é o primeiro, Daniel Serra vem pela 2ª colocação. A diferença, você vê, é de 7 décimos. Vai passeando lá fora o Júlio Campos. Vai passeando ali, vai fazendo um mini rally o Júlio Campos. Você vê por dentro, tentando ganhar a posição, o Ricardo Maurício. Tá ali, ó, o número 90, o Ricardo Maurício,
vai tentando abrir caminho, e você viu também tentando abrir caminho o Átila Abreu, esse número 51, ó. Vem o Átila Abreu para ser o 19º colocado, Thiago Mendonça. É curioso a gente ver esse duelo entre o Daniel Serra e o Felipe Fraga pela primeira posição já nessa altura do campeonato, no comecinho, né? Já que eles trocaram de lugar, né? O Fraga assumiu a vaga que era do Daniel Serra e o Daniel Serra foi contratado pelo patrocinador para assumir a vaga que era do Fraga. O Alan Quadaí vai fazendo a melhor volta da prova. O Alan Quadaí que está 1,8 atrás do Gaetano de Mauro. Ele que vem pela 4ª colocação. Você vê que nas posições intermediárias, a gente vai tendo aí você vê o rádio da equipe do Mugiati falando do problema e o rádio da equipe do Mugiati. Você vê que nas posições intermediárias, a gente vai tendo muitos pegas. Você viu ali o Ricardo Zonta, ó. O Zonta já vai passando e vai tentando abrir caminho ali, o Ricardo Zonta um pouquinho mais atrás. A melhor volta do Daniel Serra agora, 1:30:75. A pole position do Felipe Fraga é o novo recorde do circuito. Ali o Jean-Luc Pentecote, que venceu a prova de ontem, tentando abrir caminho no meio do pelotão. E o Gaetano de Mauro está perdendo posições, ele estava na 4ª colocação, agora há pouco já está caindo lá na 6ª, 7ª colocação, está passando agora pelo vencedor de ontem, Jean-Luc Pentecote. Ali você vai observando também no meio do caminho, Jean-Luc Pentecote tenta crescer na prova, vai botando pressão em cima exatamente do Gaetano de Mauro. Já abriu, já vem tentando por fora, o Gaetano por dentro. Olha o Pentecote, ó, já vem provação lado a lado, recolhe, vai fazer o contorno para tentar atacar agora na saída. Enquanto que você vê ali o Júlio Campos nos boxes. Aparentemente fim de prova para o Júlio Campos. Então, a gente vê o Felipe Massa pressionando bastante aí também o Jean-Luc Pentecote, ele que completa 100 corridas na Stock Car hoje. Felipe Massa passou rápido. A gente vai tentando acompanhar aqui a classificação, mas infelizmente o site da categoria morreu. Não dá pra gente ver absolutamente nada. Esse é o primeiro colocado. Esse é o Felipe Fraga, primeiro colocado. Ali na cola dele a gente tem o Daniel Serra. Já vai abrindo o Daniel Serra, deixando na 3ª colocação o Alan Quadaí. E aí continua a disputa do Jean-Luc Pentecote para cima do Gaetano de Mauro. Vamos agora com as nossas informações dos boxes com Lucas Herrero. Vamos nessa, Théo. Boa tarde a você, todo mundo que acompanha a transmissão. Arthur Gama começou nos boxes porque teve uma quebra no semi-eixo, a Full Time Gazoo Racing, com muitos problemas ao longo do final de semana. Você está vendo ali a cronometragem, faltando aí praticamente 45 minutos ainda para o fim de prova e mais uma volta. Olha o Gaetano de Mauro tentando botar pressão em cima do Felipe Massa. Interessante, o Gaetano perdeu o rendimento, foi muito atacado e agora ele vai tentando ali um melhor ritmo, mas mesmo assim não tem esse melhor ritmo. O Felipe Massa, depois de ultrapassar o Gaetano, com certeza está enfrentando algum problema, vem perdendo posições aí a cada volta. E ali o Daniel Serra se mantém a menos de um segundo em relação ao Felipe Fraga. Você vê que agora quem parte para cima do Gaetano de Mauro é o Felipe Batista, ó. Essa é a disputa. Felipe Fraga vai fazendo a melhor volta aí, 1:2:572. E aí você vê problemas com o Lucas Coll, equipe Chiarelli, o Chevrolet Tracker, vai tendo problemas. Aí você vê colocando por dentro o Felipe Batista. Já conseguindo a ultrapassagem e já vai se mandando. Felipe Massa vai ocupando a 7ª colocação neste momento. O Nelsinho Piquet é o 13º colocado. Rubens Barrichello tentando uma prova de recuperação, 17º. E problemas com o Lucas Coll. Pelo menos a posição onde parou o Lucas Coll, a gente não deve ter intervenção do safety car a princípio. Suzuki também vai tendo problemas, vai perdendo colocações, tanto é que o Rubens Barrichello passando para a 16ª posição. O Rubens Barrichello completou 53 anos, né, nessa sexta-feira, piloto mais velho a ser campeão de Stock Car e segue acelerando firme. Ontem saiu de 21º para a 9ª posição. Gabriel Casagrande é quem bota a pressão agora em cima do Gaetano. E Gelo Serra informando que a janela de pit stop já está aberta. Nós temos agora então 25 voltas, né? O piloto tem que trocar pelo menos dois pneus. Olha, quem bota a pressão agora é o Zonta. Já chega o Zonta, já se mandou ali o Gabriel Casagrande, o Zonta, e vem também na balada o Thiago Camilo, deixando para trás o Gaetano de Mauro. O Gaetano nessa reta aí perdeu 4 posições.
Você tá vendo ali, ó. Ele fica lá no final do pelotão, porque o Kaká também já fez a ultrapassagem. Kaká Bueno também fazendo a ultrapassagem. Alain Kodair é o primeiro. Alain Kodair é o primeiro. Quem está no primeiro, agora a gente tem as trocas, né? Agora a gente tem as trocas exatamente por isso, ó, porque o Felipe Fraga vem para os boxes. E por regulamento as equipes precisam trocar primeiro o pneu dianteiro direito e só depois o pneu traseiro. Isso, Thiago, é porque sai muito fogo ali quando os pilotos aceleram para sair do box, o escapamento fica bem do lado do pneu dianteiro direito, por isso a obrigatoriedade de trocar esse pneu e aí vão para os traseiros e o piloto dali pode acelerar para sair. Então a gente tem agora o Alain Kodair, o César Ramos, o Gianluca Bettencourt, o Felipe Massa, o Felipe Batista e na sexta colocação o Gabriel Casagrande. O Thiago Camilo é o sétimo, o Nelsinho Piquet é o oitavo. Kaká Bueno vem pela nona colocação, o Gaetano de Mauro está na 10ª posição. Isso porque já começaram as paradas. Aí você está vendo o César Ramos. E agora já vem para os boxes também o Arthur Gama, que é estreante. Um pouquinho mais atrás do Rafael Suzuki. E quando era no box também, se eu não me engano, então, depois da parada, o Daniel Serra voltou à frente do Felipe Fraga. Exatamente, a gente vê na tela aí, ó, o Daniel Serra à frente do Felipe Fraga, então o pit stop da Pole Motorsport ganhou do pit stop da equipe RC. Vai ser um bom pega, hein? Vai ser um bom pega. Tá aí o Alain Kodair. Alain Kodair parado. Ele optou por trocar só os pneus do lado interno, né, do lado esquerdo, que não é o ideal para performance. Para performance, o ideal é trocar os pneus do lado direito, o lado externo, que se desgastam mais nas curvas de Cascavel. Talvez tenha sido por isso, né, caso o Daniel Serra tenha feito essa mesma estratégia, talvez por isso ele ganhou uma posição em relação ao Felipe Fraga. A gente não viu as imagens do pit stop. Esse é o Rafael Reis, 301, e chegando ali atrás o Alain Kodair, lá o Motorsports. O torcedor brasileiro, tem quem vira comentarista profissional, tem quem acha que camisa da sua... Com seu Mitsubishi Eclipse, enquanto vai tendo problemas ali na saída o Bruno Batista. Vamos ficar de olho nesse pega aí, que pode ser, de repente, o pega pela liderança da prova, quando todos pararem. Ó, vai passando o Daniel, e na frente do Daniel, exatamente o Alain Kodair. Ó. O Alain Kodair conseguiu voltar na frente do Daniel. Porém, está com os pneus frios agora, ele está pneus quentes, vamos ver se ele consegue superar seu companheiro de equipe. Por enquanto, dobradinha da equipe Pole Motorsport. Vai para cima o Daniel Serra. Enquanto você vai vendo aí o César Ramos. Vai para cima o Alain Kodair o Daniel Serra para cima do Alain Kodair, hein? A disputa está ali atrás. É uma disputa que vale posição. Ficar de olho também na atitude do Felipe Fraga acompanhando tudo. Diga lá. Festa nos boxes da Ball Motorsport, porque foi nos boxes, foi nas paradas que eles tiraram os 2 segundos de vantagem que a Eurofarma tinha. Olha, o primeiro colocado é o César Ramos, o Gianluca Bettencourt é o segundo, o terceiro é o Felipe Batista, o Felipe Massa é o quarto colocado, pilotos que ainda não pararam. Pilotos que não pararam, a gente está acompanhando a disputa entre aqueles que pararam e voltaram um pouquinho mais à frente, enquanto vai parando agora o Gabriel Casagrande. Então, por que essa diferença, né, de 2 segundos? Porque é justamente o tempo que leva para os mecânicos correrem até o outro lado do carro, né? Eles ficam posicionados dentro da garagem, assim que o carro encosta, aí sim eles podem correr lá para o lado direito, para o lado externo. Quem abre mão disso, quem troca os pneus aí do lado interno e do lado esquerdo, economiza esses 2, 3 segundos que são da corrida dos mecânicos até lá. Você vê a chegada do Casagrande, quando você vai vendo aí do outro lado, o Alain Kodair, o Serra e logo atrás dele o Fraga. Esses 3 primeiros colocados. Depois atrás tem o Rafael Reis. E o Thiago então explicou por que a vantagem de trocar os pneus do lado esquerdo, agora para a desvantagem. A desvantagem é os pneus do lado direito são os pneus mais exigidos ao longo dessa corrida. E com praticamente 40 minutos para o final da prova, talvez na parte final os carros da Eurofarma vão ter vantagem em relação aos carros da Blau. Olha, eu vejo ali o Gaetano de Mauro na 9ª colocação, o Rubens Barrichello o 10º, olho no João Paulo de Oliveira, hein? Vai fazendo uma corridaça, mais uma. Essa de recuperação, o João Paulo de Oliveira, ele que largou na 27ª colocação. Continuam aí os 3, não vou colocar assim os 3 primeiros colocados, mas aqueles que estavam à frente antes da parada, e aí está parado à beira do caminho o Bruno Batista, hein? Pode pintar safety car. Deve pintar o safety car, já que está na entrada de box. Ainda temos bandeira verde. Esses são os 3, ó. Teoricamente, quando todos pararem, estarão nas primeiras colocações. Ali nos boxes a gente vê o Felipe Batista. E nada ainda de safety car.
vai se movimentando o carro, vai tentando sair da onde está. Você vai vendo o César Ramos que vai liderando a prova neste momento. Tá aí o César Ramos é o primeiro colocado, com o Gianluca Pentecoff na segunda colocação. Já vai deixando os boxes agora o Gaetano de Mauro. E o Bruno Batista consegue voltar para a pista. Diga lá. Explicando os problemas do Gaetano de Mauro, o carro dele começou a entrar em modo de segurança, por isso perdeu potência. E a gente vê ali a equipe falando para o Alan Godaí, agora é uma corrida de cabeça, agora é uma corrida de cabeça. O que é isso, Max? Olha, economizar pneus, né, ele tem uma vantagem não muito grande, mas boa o suficiente em relação ao seu companheiro de equipe e principalmente que é preservar os pneus, como eu falei, falta muita corrida e o pneu dianteiro direito, principalmente que o Brau não trocou, tem que ser conservado. Olha, a galera vai parando, João Paulo de Oliveira já vai aparecendo na sexta colocação com o Rubens Barrichello em quinto, hein? Você vê o Kaká fazendo a troca, e aí você vai vendo como vai se aproximando o Felipe Fraga, hein? Já vai se aproximando o Daniel Serra. Alan Godaí é o primeiro entre esses três. Esse é o líder da prova, o César Ramos. Faltando 36 minutos para o final e mais uma volta. De volta à pista, o Kaká Bueno. Estamos juntos. Estamos na segunda etapa do campeonato da Stock. Já vem o líder. César Ramos vem para os boxes. Vai trazendo com ele o Gianluca Pentecoff. Daqui a pouquinho esses aí, ó, devem assumir as primeiras colocações. Você vê que o Alan Godaí, neste momento, ele vai aparecendo em nono, mas já vão parando ali na frente. Ele vai aparecer na sexta, na quinta colocação, o Alan Godaí. E boa situação do Godaí agora, porque o Felipe Fraga está sendo pressionado pelo Daniel Serra. Desculpa, o contrário, o Daniel Serra está sendo pressionado pelo Felipe Fraga, vai ter que se defender daqui a pouco e com isso o Godaí consegue abrir uma distância ainda maior em relação ao segundo colocado. Hoje às 9 horas da noite, o time do apito final entra em campo com o comando do craque Neto. E lembrando a você que daqui a 2 semanas, no dia 8 de junho, o autódromo do Velopark vai receber a terceira prova da temporada da Stock Car. Com seus novos carros, muito mais emoção, muito mais velocidade para você. Nós temos o Mitsubishi Eclipse, nós temos também o Toyota Corolla Cross e temos o Chevrolet Tracker. Massa passa a ser o líder da prova, com o Thiago Camilo em segundo, com o Rubens Barrichello em terceiro, com o João Paulo Oliveira em quarto, com Enzo Elias na quinta, o Lucas Foreste o sexto. Esses não pararam. Aí com relação aos que já pararam, Alan Godaí é o sétimo, Daniel Serra é o oitavo, Felipe Fraga vem pela nona colocação. Boa disputa aí do Guilherme Salas. Essa disputa aí vai valendo a 10ª posição. Você vê ali atrás dele o César Ramos. Theo, o Felipe Massa, que está comemorando a sua 100ª corrida da Stock Car e para aí no box para fazer a sua troca de pneus, venceu pela primeira vez na carreira justamente em Cascavel em 2023 e depois foi o vice-campeão do ano passado. O último vencedor foi o Dudu Barrichello, né? O Felipe Massa já venceu. Na última prova disputada aí em Cascavel, a pole foi Daniel Serra, o Dudu Barrichello venceu. E vai saindo aí dos boxes o Felipe Massa. Na primeira prova nós tivemos a vitória do Felipe Fraga, em Interlagos, Gaetano de... o Kaká Bueno. Estamos juntos aqui na Band. O campeonato vai estocar. No próximo final de semana tem Fórmula 1, hein? Sábado às 10h30 da manhã tem a classificação. No domingo a partir das 9 da manhã para São Paulo e parte da rede. E de 9h30 para todo o Brasil, a partir de 9h30 para todo o Brasil, você acompanha o Grande Prêmio da Espanha. Diga lá, Lucas Herrero. Theo, estamos aqui com o Júlio Campos, o primeiro a abandonar a prova. Queria que você contasse pra gente, Júlio, o que aconteceu. Então, tá bem complicado o começo. Soltou alguma correia e a gente acabou perdendo. O volante realmente não virava, tinha algum problema no volante, mas é um pecado, né? Que a gente não tá conseguindo
eu preciso andar, eu tenho que conhecer o carro, a gente tem que entender mais o carro. E eu tenho certeza absoluta que eu sou o carro que menos andou até agora e eu preciso começar a entender para ajudar eles para as próximas corridas. Vamos que uma hora a maré vai virar. Só lembrando que a pista foi liberada na quinta-feira para treinos pistas, só que choveu, né? Choveu na quinta, choveu um pouquinho na sexta, agora nós temos o tempo aberto, 26 graus e sem previsão de chuva até o fim da prova. Vamos chegando quase a metade da corrida. Economiza o carro, economiza custo perto. Vamos lá. O Polenta, engenheiro aí do Kodaí da equipe Motorsport, dizendo para ele economizar bucho e pneus aí, tá tudo sob controle. O Kodaí não vence uma corrida da Stock Car há quase 5 anos. A última foi em 2020, no circuito de Goiânia. Aí você vai vendo o Thiago Camilo, que é o líder da prova. Thiago Camilo é o primeiro colocado, com Rubens Barrichello na segunda colocação, a diferença entre eles de praticamente 8 segundos. Aquele que está ali atrás do Thiago Camilo é o Zezinho Mugiati. E aí vai chegando mais uma vez o Gaetano de Mauro, hein? Será que vai abandonar? Parece que sim, né? Pena do Gaetano, venha fazendo excelente trabalho. O Gaetano quase conquistou a pole position e teve um problema na última curva, mas a hora que as coisas aí se encaixarem um pouquinho melhor, com certeza vai lutar por vitórias. Excelente piloto, está uma excelente equipe. Está na RC Eurofarma, que foi uma equipe que desde o começo, olha onde foi parar, ali atrás, o carro número 73. Enzo Elias. É o Enzo Elias. Era o JP ali, né? Fechando pra cima dele. Esse é João Paulo de Oliveira ali. Disputando a posição, disputando a terceira colocação. Eu falava o Gaetano de Mauro que começou essa corrida como líder. Vai voltar na nossa frente aqui ou não? Não, os três na sua frente são da corrida. Você é P3, os dois na sua frente é corrida. Cortei o dedo e tomei 3 pontos. 3 pontos é vitória fora de casa. Vitória fora de casa é topo de tabela. Topo de tabela é Sportbet. Na parada, a equipe conseguiu resolver isso e agora vem com um ritmo muito bom. Diga lá. Tecnicamente, o Gaetano ainda não abandonou. O carro agora está sendo analisado, eles vão resetar para ver se conseguem melhorar essa questão da potência. Essa é aquela história, né, Thiago? Você, de repente, não tem mais chance das primeiras colocações, vai ter volta atrasada, mas é importante você andar para conhecer um novo carro, né? Quilometragem é fundamental, né? A gente ouviu do Júlio Campos o quanto tem sido difícil para ele, já que ele não teve condições de andar nem em Interlagos e nem em Cascavel. Então, voltar para a pista, mesmo sem chances de conseguir grandes resultados, é importante sim. Vamos lembrar, né? Os 30 primeiros pontuam. Então, se você conseguir ficar ali a pelo menos 3, 4 voltas do líder, você ainda consegue marcar pontos também. Olha, o Thiago Camilo, por enquanto, é o primeiro colocado. Ali você vai vendo o trabalho mais uma vez em cima do carro. Olha, algum problema deve ter tido, né? Que a gente viu ali o Felipe Massa mais uma vez nos boxes. O Thiago Camilo é o primeiro, o Rubens Barrichello é o segundo, o Enzo Elias é o terceiro. Esses não pararam. Já pararam o Alan Kodaí, que é o quarto, o quinto, Daniel Serra, o sexto, que é o Felipe Fraga, o sétimo, que é o Guilherme Salles. Vai voltar para uma região muito complicada. Não sei se está me copiando, não vai mudar mais nada. Quer ficar mais uma volta, menos uma? Pensando no final da corrida, pode ficar mais uma. Quando ele fala vamos ficar numa região muito complicada, vamos sair no meio de muitos carros, não é isso? Exatamente, voltar no trânsito, né? Além disso, a gente percebe que a comunicação do Mau, engenheiro do Rubinho, ali, dono da equipe Full Time, deve estar com algum problema de rádio, porque ele complementou dizendo, olha, não sei se você está me escutando, mas a situação é essa. Então, além de tudo, aparentemente tem um problema de rádio no carro do Rubens. Então, você vê o primeiro colocado, que é o Thiago Camilo, ainda precisa fazer a sua parada, vai passando por ali o Suzuki, aí o Rubens, ó. Aí o Rubens Barrichello, que vem pela segunda colocação.
Estamos juntos aqui na Band. Você vai curtindo com a gente a Stock Car, a segunda etapa. Ali vai se espremendo o Lucas Forest. Olha, o Lucas Forest vai lutando ali com o Vicente Orich. Já pegou o vácuo um pouquinho mais atrás. A gente vê o Denis Navarro. Vem o Lucas Forest agora para o Bacião, para cima do Orich. Lado a lado, eles tentaram na reta, agora vai pegando o vácuo, vai sair um pouquinho mais lançado o Vicente Orich. Mas já tenta colocar de lado para vir para essa freada, que tem uma curva agora, passa por aí, tem uma curva agora para a direita. Aí, ó, tem uma reta muito curta, não dá para fazer quase nada. Agora uma reta um pouquinho maior. Um pouco lá na frente você vê o João Paulo de Oliveira. João Paulo de Oliveira, que estava ali perto do Rubens Barrichello, voltou na 19ª colocação. E aí vai entrando para fazer a sua parada. E a gente viu agora há pouco na imagem, né, o Zezinho Mudiati ali atrás do Thiago Camilo, só que o Zezinho está na 17ª colocação. Ele já parou, enquanto o Thiago Camilo ainda não parou, então estão ali próximos na pista, mais distante em termos de posição. O Thiago Camilo, que está agora com a liderança provisória da prova, né, até parar, é o piloto que mais venceu aí em Cascavel, 3 vezes. Além dele, também tem 3 vitórias o Átila Abreu e o Bruno Batista e o Marcos Gomes, que não está no grid. Você viu ali o Enzo Elias já entrando, então a gente tem agora Thiago Camilo em primeiro. Então o Thiago Camilo é o primeiro, o Alan Kodair é o segundo, Daniel Serra é o terceiro, o quarto é o Felipe Fraga. Diga lá. Gaetano de Mauro e Júlio Campos voltaram. O Júlio estava com problema na direção, o Gaetano resetou o carro e voltou. Nesta terça, 10h30 da noite, estreia uma temporada inédita do maior reality de culinária do mundo. Participantes de verdade fazendo comida de verdade. Masterchef. Aqui é pra valer. Ficamos na expectativa só agora da parada do Thiago Camilo. Para que a gente tenha o Alan Kodair na primeira colocação, o Daniel Serra em segundo e o Felipe Fraga em terceiro. 1,5 de vantagem, 27 voltas para o fim, economiza o carro, economiza push. Continua a equipe Blau conversando com o Alan Kodair. Olha, então ele está virando na mesma casa aqui o Daniel Serra e o Felipe Fraga, todos eles em 1,2. O Alan Kodair 1,27, o Serra 1,28 e o Felipe Fraga 1,28 também. Então o Kodair mais rápido, mas por uma pequena fração. E quem vem nesse mesmo ritmo, né, Thiago, é o Guilherme Salas, que vem aí de 4 pódios consecutivos. Ontem chegou mais uma vez no pódio, está na 4ª colocação, no momento só sentindo o cheiro do pódio, mas mais uma vez um excelente desempenho desse piloto e também da equipe Cavaleiro. Aí você vai ver o Thiago Camilo vindo para os boxes, hein? O líder vem para os boxes. Então agora Alan Kodair é o primeiro colocado, Daniel Serra é o segundo, Felipe Fraga é o terceiro, Guilherme Salas é o quarto, o quinto Gianluca Petekoff, o sexto César Ramos, o sétimo Gabriel Casagrande, Felipe Batista é o oitavo, o nono Ricardo Zonta, Nelsinho Piquet é o 10º colocado. Esses são os 10 primeiros colocados. Ali você vê o carro do Alan Kodair. Esses são os 3 primeiros agora, ó. Agora não tem mais essa história, não parou, e a gente vê, ó, que tem ali um pedaço de carenagem do Alan Kodair se arrastando pelo asfalto. Tá ali, ó, na frente ali, ó, do lado direito. Não sei se é uma barra, se é uma carenagem. Não, é um pedaço ali da carenagem mesmo, ó. Parece. Por enquanto vai girando o carro, por enquanto não é problema. Alan Kodair é o primeiro, equipe Blau Motorsports. Você vai vendo com o seu carro Mitsubishi Eclipse Cross. Ali o Rafael Reis. Ricardo Zonta é o 9º colocado, Nelsinho Piquet é o 10º. Cacá Bueno é o 11º. Thiago Camilo, tô vendo ali o lugar que vai voltar. O Ricardo Maurício é o 12º. Thiago Camilo voltou na 13ª colocação. Um pouquinho mais atrás, voltou em 15º. O Átila Abreu é o 13º, Rubens Barrichello é o 14º, continua caindo o Thiago Camilo. Escolheu o momento errado para parar, porque o João Paulo Oliveira é o 17º, João Paulo de Oliveira é o 17º colocado. Já vamos te dar a placa. Faltam 24 voltas, não usa push. Essa é a equipe conversando com o Alan Kodair. O Felipe Fraga foi melhor que ele nessa volta.
Felipe Fraga, que é o terceiro colocado. A gente não sabe, né, se essa melhora do Felipe Fraga foi porque ele está mais rápido, de repente ele usou um botão de ultrapassagem, coisa essa que o engenheiro do Kodair está orientando a ele não usar no momento da corrida. Aí você vai vendo o Rubens Barrichello. Estamos vivendo daqui a pouquinho, a gente vai entrar na hora da verdade da corrida. Aparentemente um problema aí com o carro do Átila Abreu. O Átila, que além de piloto, é também proprietário da equipe nova, equipe Bandeiras, que ontem fez excelente trabalho com o Nelsinho Piquet, que fez a corrida de recuperação, e mais uma vez hoje o Nelsinho andando muito bem. O Alan Kodair tem a melhor volta da prova em 1:2,372. A diferença dele para o Daniel Serra é de 1,7. Do Daniel Serra para o Felipe Fraga é de 7 décimos. Esse é o líder da prova, Alan Kodair. Faltando aí 21 minutos, 22 minutos, mais uma volta nesse circuito de Cascavel. Você vê aí o ganho de posição, ó. João Paulo de Oliveira ganhou 10, o Elias ganhou 10, o Ricardo Maurício ganhou 9. Foram os que mais ganharam posições desde a largada. João Paulo, que é praticamente estreante na categoria, né? Ele correu apenas uma única vez em dupla com o Daniel Serra na corrida de dupla da Stock Car, um piloto que fez sua carreira no Japão, andou muito bem na corrida de estreia em Interlagos e mais uma vez hoje andando muito bem depois de uma classificação complicada que ele teve ontem. Ele acabou largando na 27ª colocação e agora é o 17º colocado em cima do Mugiati. Aí você vai vendo as disputas um pouquinho mais atrás, ó. Você vai acompanhando ali o César Ramos. Estamos juntos com a Stock Car, com a segunda etapa em Cascavel, no oeste do Paraná. Daqui a 2 semanas, no dia 8 do mês que vem, os Pegas serão no autódromo do Velopark, recebendo a terceira etapa do campeonato. 1,8 é a diferença, hein? Alan Kodair para o Daniel Serra, 1,8. Vamos ficar de olho agora nessa diferença. Caiu um pouquinho, 1,7. E do Daniel Serra para o Felipe Fraga é de 8 décimos. Praticamente não tem diferença entre os 3 primeiros colocados. César Ramos é o 6º colocado. Atrás do César Ramos a gente tem o Gabriel Casagrande e depois o Felipe Batista em 9º lugar, o Ricardo Zonta. E sempre na frente com a informação, o Lucas Herrero. Temos aqui ao lado o Bruno Batista, outro que teve muitos problemas ao longo do final de semana. O que aconteceu? A gente teve um problema de turbina agora, totalmente diferente da classificação. Vai ser um absurdo o que está acontecendo aqui com isso. Um monte de carro tendo um monte de problema, a gente que não sai do grid ali de largada. Então assim, é uma indignação minha com a Stock Car do que está acontecendo aqui, porque não era para estar acontecendo isso no orçamento de 5,5 milhões que o patrocinador traz para cá. Então assim, é um absurdo o que está acontecendo nessa temporada. Então é minha indignação com a categoria. A gente entende a frustração dos pilotos, a gente até entende a indignação dos pilotos. Agora, quando você tem carros novos, carros que a maior parte das peças vieram de fora do Brasil, e uma novidade para os engenheiros, para os mecânicos, para os pilotos, você leva um tempo a voltar a ser aquela Stock Car que era no passado. E a expectativa é de quando tudo estiver dentro da normalidade, que a gente tem uma categoria muito melhor do que era. Uma categoria com mais tecnologia, uma categoria que possa ter menos diferenças entre equipes com mais dinheiro e equipes com menos dinheiro e que traga mais emoção para o torcedor. Mas a gente entende a indignação, mas há de se ter um pouquinho de paciência também nessa fase nova da Stock Car. Então, a gente está vendo o renascimento do Alan Kodair, né? Ele que andou muito bem em Interlagos, estava brigando pelo pódio até o final e andando agora à frente de um tricampeão, o Daniel Serra, que é o companheiro de equipe dele, e ele desde o início aí andando muito forte contra o Serrinha. Aí vocês sabendo, pega pela 11ª colocação, ó. O Cacá Bueno é o 11º, o Thiago Camilo é o 12º. Esse é o pega. Um monte de vitórias nessa disputa aí, né? Entre Thiago, Camilo e Cacá Bueno. Olha, são 37 vitórias do Cacá Bueno e a gente pega o Thiago Camilo, são 41 vitórias. O Thiago é o maior vencedor em atividade, né? O Thiago Camilo. Aí o Átila Abreu, vai chegando o Átila Abreu, o outro que já venceu 19 vezes, já vem o Thiago Camilo. Já vem botando pressão para cima do Cacá Bueno. A diferença do primeiro para o segundo, do Kodair para o Daniel Serra, 1,8. 1,8 é a diferença.
Coladaço, coladaço. Vem o Thiago Camilo, vai usando tudo que pode da pista pra cima do Cacá Bueno. Lá na frente você vê, ó, o Kodair é o primeiro, o Serra e o Fraga. Esses são os 3 primeiros colocados, nada definido, hein? Nada definido em Cascavel, faltando 17 minutos, mais uma volta. Eu diria que já vamos entrar na hora da verdade da prova. Aí você vai vendo a reta principal, abrindo para passar o Felipe Batista. O Felipe Batista que vai passando o Casagrande. Tricampeão. O Felipe acabou de ultrapassar o tricampeão da categoria Casagrande. Já vai embora. Tentaria acompanhar o Casagrande. Felipe Batista é o 7º. Casagrande é o 8º colocado neste momento. E a gente vê também, né, Theo, que a gente não está tendo informação quando os pilotos utilizam o botão de ultrapassagem, Sim. mas o ganho de potência é muito menor quando comparado ao carro anterior. No carro anterior, às vezes na reta em Cascavel, chegava a se passar 3 carros com o botão de ultrapassagem. Agora você tem que sair muito colado para efetuar uma única ultrapassagem. Tirou, hein? Tirou um pouquinho o Daniel Serra. 1.5 agora a diferença do Alan Kodair para o Daniel Serra. Praticamente 1.6. Aí você está vendo, ó, os 3 primeiros colocados. Passa Alan Kodair, passa Daniel Serra, passa Felipe Fraga. Nada definido em Cascavel. Aberto esse final de prova da Stock Car. E nessa última volta, o mais rápido e dentre os 3 primeiros foi o Felipe Fraga. Lembrando, ele é que tem pneus em melhores condições, porque pneus do lado é mais importante, do lado do apoio, porque ele colocou os pneus do lado de fora, enquanto os 2 carros individual trocaram os pneus esquerdos, que são os pneus internos. Alan Kodair que largou na 4ª colocação, Daniel Serra largou em 2º, é o 2º, Felipe Fraga largou na pole position e é o 3º colocado. Felipe Fraga que largou na pole position pela 14ª vez. A diferença é de 1.6. E a diferença do Daniel Serra para o Fraga é de 7 décimos. Tirou um pouquinho também, tirou 1 décimo. Então, e o que é essa pressão exercida, né, sobre os pneus? Ali no Bacião, o contorno é feito a 170 km por hora. Então, o piloto entra nessa velocidade numa curva de raio longo, apoiando ali nos pneus direitos. Por isso, esse grande estresse provocado nos pneus direitos em relação aos pneus do lado esquerdo. Tá fim de diversão, então bora dar risada com Tatola, Denis, Ângelo e Ricardinho. Hoje, 7 da noite, tem perrengue na Band. E logo depois de perrengue na Band, você tem o apito final com o craque Neto. Opa, segura! Olha onde foi parar o Felipe Batista, sendo muito pressionado pelo César Ramos. A gente tá vendo essa disputa aí, o Felipe Batista pulando para 6º lugar, o César Ramos é o 7º. A manobra linda do Felipe foi por fora na coisa da vitória ali e ultrapassa César Ramos. Olha só que ultrapassagem bonita, hein? Foi lá fora, buscou, veio na terra, trouxe o carro. Na garra, na determinação, Felipe Batista. Alan Kodair, 1,5 para o Daniel Serra. Aos pouquinhos, vai tentando chegar o Daniel Serra. Agora abriu um pouco com relação ao Felipe Fraga. 9 décimos. Essa é a disputa que vale a primeira colocação. Enquanto você vai observando aí o Casagrande, ali tem mais um carro que vem para os boxes. Agora mais uma vez o Gaetano de Mauro vai usando a corrida realmente para conhecer o carro, né? Já visando a próxima etapa, né? Fazendo teste e tentando. Mas o Felipe Massa não está na frente deles, não. Quem está na frente é o Nelsinho Piquet, que vem pela 10ª colocação. O Kaká, neste momento, é o 11º colocado. O Thiago Camilo é o 12º. Aí vem o Ricardo Maurício em 13º. E o Barrichello na 14ª colocação. O Felipe está nessa mesma prateleira do Gaetano de Mauro, do Júlio Campos, utilizando essa etapa para entender e solucionar os problemas do carro. João Paulo de Oliveira, que a gente comentou, permanece na 17ª posição. Lá na frente, Alan Kodair tem 1.6 de vantagem para o Daniel Serra. E 9 décimos, Daniel Serra para o Felipe Fraga. Diga lá. Gaetano, pelo jeito, parou de vez. Segue com muitos problemas, o carro segue entrando em modo de segurança. Sempre um bom público em Cascavel.
Uma cidade que respira o automobilismo. Um abraço para você que está curtindo a prova em Cascavel, em Foz do Iguaçu, em Londrina, através da Band TV Tarobá, e você em todo o estado do Paraná, através da Band Paraná. Aí está o Kaká, na 11ª posição, passou 6 décimos à frente do 12º colocado, Thiago Camilo. Já entramos na hora da verdade da prova, hein? Menos de 13 minutos, mais uma volta para o final da corrida. De segunda a sábado, 4 da tarde, tem prestação de serviço e as notícias mais quentes do dia no Brasil, gente. Daqui a pouquinho, voltando o show do esporte, você ficando com a Brenda Kozlovski e o Elias Júnior. E você vai ter muito mais do que aconteceu hoje na Fórmula 1. A vitória do Lando Norris em Mônaco, com Charles Leclerc chegando em segundo, o Oscar Piastri na 3ª colocação. Agora, o Piastri é líder, mas só com 3 pontos de vantagem para o Lando Norris. Gianluca Petekoff na imagem, mais uma vez fazendo excelente corrida. Ele que venceu a corrida ontem com o grid divertido. Hoje ele largou na 9ª colocação e nesse momento está na 5ª colocação. E é um resultado importante porque o Gianluca Petekoff começou a prova de hoje na 3ª colocação com 55 pontos. Vai construindo um campeonato. Aí você vê a disputa. A previsão aí do Felipe Batista chegar no Petekoff, até porque na última volta o Felipe Batista foi 6 décimos mais rápido que o Gianluca Petekoff, mas a gente não sabe também, né, se ele usou de ultrapassagem, potência extra ou não. É só que apareceu a palavra líder ali, mas ela caiu ali, aquela palavra ali, porque o líder da prova é o Alan Kodair. Diga lá, Lucas Herrero. Gianluca Petekoff, que era o piloto com o menor número de pushes desde o início da corrida, apenas 8 deixados para hoje. Rafa Suzuki aí, ó. Ficou ali. Ficou ao contrário ali. Ficou no meio da pista, mas já vai para a grama e vai tentar voltar. Ó. Opa! Olha aí, Felipe Fraga colado do Daniel Serra. Colado em cima do Daniel Serra. Já vem o Felipe Fraga lutando pela 2ª colocação com o Daniel Serra, hein? Parece que o Daniel Serra aí perdeu um pouquinho de rendimento. Já vem o Felipe Fraga, ou então tá com push. Ou então tá com push e não tem push. Agora o Daniel Serra. Vai pra cima o Felipe Fraga. Vai buscando de um lado, vai buscando de outro. Coloca por dentro no bacião. Vem no bacião. Ainda não. Vem pra pegar a reta. Já vem pela reta o Felipe Fraga. Agora sim vai se aproximar do bacião. Permanece na frente o Daniel Serra. Permanece na frente agora sim. Agora no bacião. Já vai pra cima. Vai pra cima o Felipe Fraga. Daniel Serra se defende muito bem. Permanece na 2ª colocação. Mas vem de novo o Felipe Fraga, hein? Respirou, tenta vir de novo. E com isso, o Alan Kodair abriu 2,2 de vantagem para o 2º colocado, que é o Daniel Serra. Disputa entre campeões aí, né? E como você falou, foi excelente. Isso aí está sendo excelente, melhor dizendo, o Kodair, que agora coloca aí 9,5 dedos na taça. Alan Kodair é o primeiro. Olha o Fraga por dentro. Para ganhar a 2ª colocação, Felipe Fraga. Para deixar para trás o Daniel Serra. Assume a 2ª colocação. Ele é guloso, ele quer mais uma vitória. Ele que venceu em São Paulo, você está vendo de novo. A boa manobra do Felipe Fraga, o piloto do Tocantins, coloca por dentro e leva a 2ª colocação do Daniel Serra. Belíssima manobra do Felipe Fraga, né? A gente vê que o Daniel ali já perdeu a traseira do carro e para mim, Theo, isso aí é feito da estratégia da equipe Alpine RC, que mais uma vez utilizou a estratégia de colocar os pneus novos do lado direito do carro, e nessa fase final, isso com certeza está fazendo diferença. Olha, ele está agora, o Thiago Mendonça, 2,3 atrás do Alan Kodair. Vamos prestar atenção nas próximas voltas. Exato, ele está 2,3 e eles viraram igual na última volta, mas com uma diferença básica, né? O Felipe Fraga estava ultrapassando o adversário, o Daniel Serra, enquanto o Alan Kodair tinha a cara pro vento, ele estava andando sozinho. Então vamos ver nessa volta como é que ficam as diferenças aí entre os 2 primeiros colocados. O Alan Kodair tentando vencer, como eu disse, pela primeira vez desde 2020 em Goiânia. Ali você vê o Gabriel Casagrande, que vai ocupando neste momento a 8ª colocação, tentando chegar em cima do César Ramos. E aí o Alan Kodair. O Alan Kodair
Passa agora, continua com 2,3 de vantagem para o Felipe Fraga. Deixou para trás o Felipe Massa, que é retardatário. O Felipe Massa está por ali, ele abre, deixa passar agora o Felipe Fraga. Vamos ver nessa volta. Felipe Fraga conquista livre também o Alan Kodair. 7h41, 7h41 para o final da prova. Vamos acompanhar. Trânsito à frente, Kodair vira 3,8. Vamos lá. Esse rádio antigo, né, Engenheiro do Fraga, dizendo que tem bastante trânsito na frente, que o Kodair virou 3,8, mas na última volta o Kodair virou 3,3, que foi exatamente o mesmo tempo do Felipe Fraga. 2,3 é a diferença. Mais uma volta vai ser completada. Já vem o líder Alan Kodair. Ele abriu o Fraga com relação ao Daniel Serra. Perdeu um pouco de rendimento o Daniel Serra. Passa o Alan Kodair. Vai passando também o Felipe Fraga. Vamos ver a diferença entre os dois. 1,7. E tirou 6 décimos de Felipe nessa volta em relação ao Kodair, com 6 minutos mais uma volta no final da prova. Virou em 1,3,282. O Alan Kodair 1,3,852. Vai chegando, hein? Vai chegando o Alan Kodair. Enquanto você vai vendo ali o Kaká, que continua à frente do Thiago Camilo. E agora com o Nelson Piquet. Exatamente. Ele foi ultrapassado pelo Kaká. O Kaká passa a ser o 10º, Nelson Piquet o 11º, Thiago Camilo o 12º. E continua a caça. Kaká errou. Foi embora o Kaká. Foi embora o Kaká e acaba perdendo a posição agora pro Nelson Piquet e também pro Thiago Camilo, que vai para cima do Nelsinho. Thiago Camilo e Nelson Piquet. Essa disputa vai valendo a 10ª colocação. Aí você vê o Nelson Piquet, o carro vermelho, o Thiago Camilo, o carro amarelo. Já vem o Thiago Camilo, a preferência vai ser dele. A preferência vai ser dele e a posição também. Passa a ser o 10º colocado agora o Thiago Camilo, deixando para trás o Nelson Piquet. Faltando menos de 6 minutos, mais uma volta para o final de prova. Passa o Felipe Fraga, passa o Alan Kodair. 1,5, 1,599. É a diferença do primeiro para o segundo. Nada definido em Cascavel. Nessa última volta, o Fraga foi apenas 2 décimos mais rápido. Ele não vi se o Kaká Buenes errou sozinho ou se ele foi tocado pelo Nelson Piquet. Aí você vai vendo passando o Casagrande. E aí você vai vendo o líder da prova, o Alan Kodair, que já se livrou do trânsito. Já deixa para trás ali o Arthur Gama. Vamos ver como é que vai negociar essa ultrapassagem agora o Felipe Fraga. Na volta anterior, 1,6 praticamente. Vem para completar mais uma. Já vem para completar a volta número 41. O Alan Kodair para abrir a volta número 42. Olha onde vai o Fraga. Usa tudo que pode de pista. Passa agora o Alan Kodair. 1,3692. Vai passando o Felipe Fraga. Foi mal. 1,3951. A diferença vai para 1,8. O Felipe contornou ali a última curva atrás do Arthur Gama, com certeza perdeu um pouquinho de tempo em função disso. E olha ali, agora o Arthur Gama se defendendo em relação ao Vicente Origi, lembrando que o Arthur Gama vai abrir o boxe. Agora a informação que o Fraga deve ter 5 push. Daqui a pouquinho tem o show do esporte, a continuação do show do esporte. O Elias Júnior e a Glenda Krosnovski. Com tudo para você dessa rodada do Campeonato Brasileiro, da Fórmula 1, da Stock Car, desse domingo mais um dia especial, cheio de velocidade. Ali o Daniel Serra, passando pelos retardatários, Daniel Serra, que vem pela 3ª colocação, está 1,7 atrás do Felipe Fraga. Vamos ver se responde o Felipe Fraga nesta volta. O Kaká Bueno indo pro boxe agora. Deve ter tido realmente algum problema naquele momento. Olha, o Daniel Serra foi advertido por um incidente com o Felipe Fraga. Passa agora o Alan Kodair, passa o Felipe Fraga, era de 1,8, a diferença cai para 1,5, hein? 1,5 agora é a diferença, tirou um pouquinho nessa volta. 3 décimos praticamente. Falta pouco, mas vai remando o Felipe Fraga. É guerreiro, hein? Fraga em busca da sua 2ª vitória em Cascavel e 22ª na carreira. Ele que venceu a primeira etapa pelo lado. Exatamente. Hoje às 9 da noite tem o apito final na apresentação do Craque Neto, tudo sobre esta rodada do Campeonato Brasileiro. Aí você vê o Alan Kodair na primeira colocação, com Felipe Fraga em segundo, Daniel Serra em terceiro. O Salas é o 4, o Petecoff é o 5º, o 6º é o Batista.
O César Ramos é o 7º. Gabriel Casagrande é o 8º. Zonta é o 9º. Thiago Camila é o 10º. Nelsinho Piquet vem pela 12ª colocação. Rubens Barrichello ocupa a 13ª. João Paulo de Oliveira é o 16º. Mais uma volta sendo completada. 1.5 era a diferença. Vamos ver agora. Já passou o Kodair. Vai passando agora o Fraga. A diferença cai para 1.4. 1.391. 1.4. Ali você vê o Rubens Barrichello. O Nelsinho Piquet já ficando para trás. O Rubens Barrichello passa a ser o 12º colocado. 4 voltas, você é o mais rápido. Você é o mais rápido. Vamos lá, pra cima dele. A equipe do Felipe Fraga. A equipe do Felipe Fraga, 4 voltas. Você é mais rápido, vamos para cima dele. Foi a informação da RC Eurofarma. São 2 Mitsubishi Eclipse Cross nas 2 primeiras colocações. Aí você vai ver o Gianluca Petekoff sendo atacado pelo Felipe Batista. Essa disputa vale a 5ª colocação. 2 pilotos, 2 excelentes pilotos da nova geração da Stock Car. E entre os 6 primeiros nós temos 5 carros Eclipse. E apenas o Chevrolet do Guilherme Salas, que está na 4ª colocação. Você vê aí os 3 primeiros colocados. Vem para completar mais uma volta o Alan Kodair. Tem que tirar bastante, hein? Tem que tirar bastante nessa volta, porque o tempo, ó, você vai acompanhando. Olha aqui, disputa pegada. Gianluca Petekoff. Ali atrás o Felipe Batista. A diferença cai em 1.298. Essa é a diferença neste momento. 1.298. Eles vão para a volta número 45. Acredito que estamos aí a 1, 2, 3 voltas, né? Quando passarem, vão voltar 2 voltas para o final da prova. Essa é a disputa que vale a 6ª colocação. Tô de olho lá na frente, porque nada está definido pela liderança da prova. Aí você vai observando, hein? Dá a impressão que chegou mais ainda o Felipe Fraga. 1.298. Exatamente, não vai ainda zerar o cronômetro. Então vamos para as 2 últimas voltas. Quero ver a diferença agora. Tem a impressão que essa diferença caiu, hein? Era 1.298, 956, menos de 1 segundo. Menos de 1 segundo entre o primeiro e o segundo colocados. Tudo aberto em Cascavel. Já vem o Felipe Fraga. Vem que vem para cima do Alan Kodair. Enquanto você está vendo lá atrás, uma disputa que vai valendo ali a 5ª colocação do Felipe Fraga com o Petekoff. Enquanto vai chegando o Fraga, hein? Olha o Fraga como vai chegando no Kodair. Praticamente não tem diferença. Vamos ter uma última volta de arrepiar, hein? Vamos ter uma última volta de arrepiar. Agora parece que abriu um pouquinho o Alan Kodair. Era de nós. Errou, né? Por isso que o Fraga se passou. Então tá aí. Então tá aí. Agora sim a gente tem a imagem ao vivo. Alan Kodair é o primeiro colocado, Felipe Fraga é o segundo. Vamos para a última volta da prova. Vai ser a indicação de última volta. Completa, olha como vem coladaço, coladaço. Vamos para os últimos 3.058 metros. Alan Kodair é o primeiro. 449 ele passou à frente do Felipe Fraga. Já vem pelo Bacião. Já vem colado o Felipe Fraga. Vamos ver o que vai aprontar o Felipe Fraga. Nada definido. São os últimos metros. São as últimas curvas da segunda etapa do campeonato da Stock Car em Cascavel. O primeiro é o Alan Kodair. O segundo é o Felipe Fraga. O Alan Kodair vai tentando vencer pela primeira vez nessa temporada na segunda prova. Enquanto que o Felipe Fraga vai tentando a sua segunda vitória, venceu em Interlagos. O primeiro é o Alan Kodair. O segundo é o Fraga. Já vem agora para a reta. Vem para a reta, depois só mais uma curva. Vão descer a reta. Colado o Felipe Fraga. Alan Kodair é o primeiro. Felipe Fraga é o segundo. Falta só mais um pouquinho para o Alan Kodair. Vem agora para a curva da vitória. Para ganhar só um pedacinho de reta. Já vem o Alan Kodair. Não perde mais Alan Kodair. Vence a segunda etapa do campeonato da Stock Car. Vence em Cascavel. Passa 405 milésimos à frente do Felipe Fraga, o segundo colocado. Daniel Serra é o terceiro. O Salas vem pela 4ª colocação. O quinto é o Felipe Batista, o Petekoff é o 6º colocado. Vence Alan Kodair. Vence pela primeira vez nesta temporada. Vence pela 11ª vez na Stock
Car. Vence com um ótimo trabalho da equipe Blau nos boxes. E ele foi perfeito na pista. Conseguiu administrar a diferença e passar na frente, Max Wilson. Excelente resultado do Alan, que está aí pegando mais borracha possível para não faltar peso no final da corrida. Excelente trabalho da equipe Blau Motorsport, da equipe Polenta e os Tigres, um dos engenheiros dessa equipe. Realmente ter 2 carros no pódio, ele e o Kodair na primeira colocação, Daniel Serra na terceira. Então, de parabéns, e também parabéns para a equipe Europar na RC, que colocou aí o Fraga na segunda colocação, conquistando seu segundo pódio em 2 etapas. Vitória da equipe Blau Motorsports com o Mitsubishi Eclipse Cross, Thiago. É uma vitória com uma pitada de estratégia, é verdade, mas com muito de braço também do Alan Kodair para segurar nessas voltas finais o Felipe Fraga, que vinha mais rápido. Quebrou o jejum. Depois de quase 5 anos, Alan Kodair vence de novo na Stock Car. Segura aí a Jogo Rápido, daqui a pouquinho também tem o show do esporte. Band, o canal do esporte. Você aí de casa, já pensou que o lance muda tudo? Fez o cruzamento, pode fazer o golaço. Esse gol, ele é o maior goleador da história. E se não for nada disso? Tem ofertas na Band Shop com mais de 20% de desconto. Olha só, fone de ouvido JBL por só R$ 73,00. Smart TV 55 polegadas por 12 parcelas de R$ 170,70. E para aproveitar as ofertas é muito fácil. É só acessar o QR Code aqui ao lado. Quer mais? Torre de som Pulse por R$ 107,62 mensais. E a Alexa por 5 vezes de R$ 56,27. Acesse o site ou o app da Band Shop e aproveite. Band Shop, da tela para sua casa. Olá, pode entrar. Aqui é Sugera. Uma sugestão, quantas vezes eu vi? Olha essa bagunça. Você não consegue organizar essa merda? Parabéns pra nós. Ele vai, né? Pode dobrar, então. Bem, amigos do Band Play, nós estamos sabendo da novidade. Segunda-feira, 10h30 da noite, tem Galvão e Amigos. É muita história, muito esporte, com convidados de peso. E você pode assistir quando e onde quiser, pelo celular. Galvão e Amigos. Baixe o Band Play. É de graça. Te prenderam aos 12 anos, vivia nas ruas e te chamavam de selvagem. Mas agora tenho nome e sobrenome. Eu te ofereci um emprego permanente aqui. Não aconteceu nada. Você fala isso com uma carinha de que levou uma flechada do cupido. Eu invadi a Band e vou invadir as suas noites para trazer muitas novidades. E é daqui, Otaviano? Tem bate-papo que eu gosto de abrir possibilidades para a gente poder imaginar viagens. E isso também torna a jornada um pouco mais difícil. Curiosidades. Ah, não é bolo! Assuntos quentes. Aqui é igual coração de mãe. Cama Sempre grande. cabe mais um. Sempre. Tá bom demais. Toda quarta, quinta e sexta, nós estamos juntos às 10h30. Melhor da noite, aqui na Band. Ficamos juntos e misturados, Veloso, Souza e Motor. E as coisas aconteceram. Me chocou profundamente.
disposta a tudo por seu filho. Não se empolgue demais, Cláudio. Falou pro assassino exatamente o que eu quero que faça. Algum pedido especial? Esse advogado está morto. Morre. Está vivo. Te falei que não teria erros. É um trabalho fácil. Quem poderia suspeitar dela? Como assim quem poderia suspeitar de mim, hein? Eu sou perfeita pra quê? Para fazer um trabalho que não pode ser terminado pelo inútil do seu marido. Quanto mais rápido você fizer, mais rápido terá seu filho de volta. De segunda a sexta, 11 da manhã. Jogo aberto. As novidades mais quentes do seu time do coração. Gols da rodada. Estamos de volta com imagens do pódio no Autódromo Internacional de Cascavel, Autódromo Zilmar Belks. Aí você está vendo a entrega para o Enzo Elias. Autor da melhor volta nessa corrida. Vem agora a melhor equipe, que vai ser a Blau Motorsports. Ela que colocou o Alan Kodaira em primeiro, Daniel Serra na terceira colocação. E com este resultado, a segunda colocação, Felipe Fraga passa a ser, de novo, o líder do campeonato. Agora vem o terceiro colocado, Daniel Serra. Vai se posicionar ali no pódio, Daniel Serra, terceiro colocado. Nós tivemos 3 carros, né? Eclipse Cross, Mitsubishi Eclipse Cross chegando nas 3 primeiras colocações. Segundo colocado, Felipe Fraga, o Alan Kodair na primeira colocação. Aí a cerimônia do pódio na segunda etapa do campeonato da Stock Car em Cascavel, no Paraná. O pódio está formado. Vamos só agora para a entrega do troféu para o terceiro. Ângelo Jombelli entregando aí o grande troféu. Ângelo Jombelli. Terceiro colocado, Daniel Serra. 2 vezes campeão da Stock Car, o Ângelo Jombelli. Tivemos também o Davi Mufato como cascavelense campeão na temporada de 2003. Ali a entrega para Felipe Fraga. Ele que venceu a etapa de São Paulo, chega em segundo nesta etapa de Cascavel, vai construindo um bom campeonato, volta a ser o líder do campeonato. E o primeiro colocado, o Alan Kodair, chegando a sua primeira vitória na temporada, chegando a sua 11ª vitória, subindo pela 41ª vez no pódio. Tá aí o Alan Kodair fazendo a festa em Cascavel com a sua equipe Blau Motorsport. Bom, valeu demais, um abraço para você, Max Wilson, Thiago Mendonça. Vem aí a continuação do Show do Esporte com Elias Júnior e também com a Glenda Kozlovski. Marcamos novo encontro com a Stock Car no próximo dia 8 de junho no Velopark. Um forte abraço para você, um ótimo final de domingo, até às 9 da noite no apito final com o Craque Neto e cuide-se bem. Band, o canal do esporte. Que maravilha que você esteja conosco nesse domingão. E que domingão é esse? É domingão de acelerar. Se acelera com o charme de Mônaco, a velocidade de Norris, Verstappen e companhia
E aí, você chega no show do esporte, dá aquele salto, porque eu tenho certeza absoluta que ninguém vai saltar mais do que os gênios da NBA. Escalação! Aqui, ó, óculos, preparados, tia Glenda, Ah, é? as Lição de anotações casa? todas, Mas, lições olha, de casa aqui todas. Mas você fez mais anotação do que a segunda fase da FUVEST. Não, menino, eu vou falar um negócio pra você, porque tem muita coisa pra dizer. Menino, eu gostei, hein? É. Olha, acho que não me chamava de menino aos 42 anos. Menino, tia Glenda aqui agora, ó, eu vou dizer só um negócio pra você. O Flamengo não perde no Allianz pro Palmeiras desde 2017, agora não perde. Desde 2017? Desde 2017. Foi mal, desculpa. Agora a gente já tá com imagens ao vivo desse estádio que você conhece tão bem. Conheço cada corredor, cada cantinho, conheço desde, Tá bonito isso, desde que a gente tinha que subir os degraus para ir pro Parque Antártica. Segunda noite ajuda, né? Então quer dizer que a gente vai mudar o horário que a gente grava agora, né? Não? Bom, você resolve isso com o Nelsinho, eu não tenho nada a ver com isso. Eu moro do lado mesmo, então pra mim não faz diferença. Pode ser que semana que vem a gente tenha que gravar no horário meio alternativo, mas não acostumei também não. Gente, mais uma vez agradecer a todo mundo que está aqui, veio na nossa gravação, muita gente legal aqui, que veio de outros estados, de outras cidades, no de São Paulo. Obrigado a todo mundo, o pessoal do Sun Sky também disponibilizou esse espaço maravilhoso para a gente poder gravar o podcast. Quem não conhece em São Paulo, por favor, venha conhecer, aliás, de qualquer lugar do Brasil, venha conhecer aqui o Sun Sky, porque é sensacional, realmente humilhante. Mas bora lá, bora falar de corrida, Grande Prêmio de Mônaco. O que vocês acharam da prova? Vitória de Lando Norris? Bom, vamos falar, né, de corrida? Bora. O Norris me impressionou. Eu achei que ele já estava um pouco abalado depois das primeiras corridas, percebendo que talvez não seria tão... Eu acho que ele sabia que não seria fácil, mas talvez eu acho que ele, na minha opinião, eu acho que ele talvez ia começar o ano achando que ia ganhar uma hora das corridas, ia na frente, ia ficar segurando o campeonato, a equipe ia ser toda meio que para ele, que o Piastri ia virar um escudo para ele, né? E que não está sendo bem exatamente como ele imaginava. Eu acho que realmente, mentalmente, essa prova foi muito importante para ele, ter conseguido a pole, que praticamente Mônaco quer dizer vitória, né? Mas, obviamente, ainda tem muito chão pela frente. Já a gente vai dar nossos palpites aí da próxima etapa. Dá pra pular essa parte, né? Não, deixa. Ainda tô... Tá meio desanimado, hein? Não queria dizer nada, não. Vamos deixar isso mais pra frente. Mas eu acho que... Quem acertou mais nesse final de semana fui eu. Mas você não passou ainda. Mas você não passou ainda. Obrigado. Não, você não passou. Mas eu acho que Mônaco também é uma prova que... Eu não sei se o Piastri talvez tenha ido um pouco mais de cautela, por ser uma prova que, se acontecesse alguma coisa, se ele errasse na classificação, talvez poderia marcar muito menos pontos. E talvez o Lando tenha ido com uma visão um pouco, tipo, vou arriscar um pouco mais por ser Mônaco, para tentar fazer uma virada aí no campeonato. Mas, de novo, mesmo com esse regulamento de 2 pitstops, foi uma corrida chata. Também não achei muito legal. O que você achou, Cris, da corrida? Bom, começando pelo Lando, eu também tenho mais ou menos a mesma opinião. Eu acho que a grande virada dele foi na hora da classificação. O Leclerc chegou até em primeiro, sim, e daí ele conseguiu reverter o jogo e como o jovenzinho tinha comentado, largar em Mônaco em primeiro é praticamente fundamental, faz toda a diferença do mundo. Então aí eu acho que psicologicamente ele já meio que deu o primeiro tiro em todo mundo, né? E ele sabia que a partir daquele momento, só se o carro dele tivesse um problema mecânico ou se realmente ele fizesse alguma besteira muito grande na corrida para tirar a vitória dele. Quanto à corrida, vocês já ouviram umas 30 mil vezes, eu vou continuar defendendo exatamente a mesma tecla. Mônaco sempre foi difícil de passar, nunca foi fácil. E sempre foi um lugar, desde a década de 70, eu lembro muito meu pai falando, quando ele ia para lá, era uma corrida particular. Mas era necessário ter essa corrida, como eu ainda acho necessário sempre ter Mônaco. Mônaco faz parte da história da Fórmula 1, e eu não consigo imaginar a Fórmula 1 sem Mônaco, e, não sei, em alguns aspectos, Mônaco sem a Fórmula 1 também. Só que os carros foram crescendo de tal maneira que estão completamente desproporcionais para correrem lá em Mônaco. Antigamente,
pelo menos na minha época, eu cheguei a andar em Mônaco com um carro de 505 quilos, hoje em dia são 750. Eu andei com um carro que era 30% menor do que o carro que eles estão andando lá hoje em dia. Era fácil de passar? Não, não era fácil. Existia a possibilidade de passar. Você chegou a ultrapassar alguém em Mônaco? 3 carros. Foi no ano que eu terminei em quinto, eu passei os 3 na freada da Loas. Então eu saí mais embalado da curva da direita, esqueci qual, acho que era, se eu não me engano, Mirabô, e daí na freada da Loas, a hora que o carro da frente, porque ninguém está esperando que vai ser ultrapassado em Mônaco, a hora que o carro da frente se abria, eu freava por dentro e daí consegui passar. E ao mesmo tempo, se a gente voltar para 92, a gente se lembrar daquela corrida maravilhosa, Ayrton e Mansell no final, o Ayrton, se não tivesse sido tão criativo do jeito que ele foi, ou não tivesse realmente alargado o carro dele, colocado o carro dele de lado, o Mansell teria passado por ele. Só que do jeito que os carros eram naquela época, a gente via uma disputa. Hoje em dia, a gente nem vê essa disputa, a gente nem vê uma tentativa de ultrapassagem. Fica fila indiana a corrida inteira. Por quê? Porque os carros são exageradamente grandes. Agora, só para finalizar toda essa bagunça toda, sempre vai ser difícil de passar em Mônaco. Só que é importante ter essa corrida porque exige do piloto de uma maneira diferente. E eu continuo batendo na tecla que Fórmula 1 sem Mônaco não é a mesma Fórmula 1. Até aproveitar que o pessoal está aqui fazer uma enquete do levanta-braço, não levanta-braço. Quem acha que Mônaco tem que continuar no calendário? Quase uma unanimidade. Tem gente que acha que não, mas realmente é uma prova que tem que, acho que... Você desconta um 5 lá daquele lado, porque é tudo familiar meu, tá? Eles levantaram o braço para me ajudar, tudo, tá? Então, entendi. Essa galera toda, menos 5. Menos 5, isso. Então, na margem de erro, deu quase unanimidade. Tá bom, entendi. Mas uma coisa que alguns estavam comentando, a gente vai falar um pouco mais da prova de outros assuntos, até também daquela questão da estratégia que muita gente não entendeu direito, de gente que segura o ritmo, tudo. O que você acha, não, senhor? O sábado, hoje, é muito mais importante do que o domingo, não é? Faz tempo, né? Desde a época... Vamos falar da época talvez um pouco mais moderna, mas o Schumacher, né? Que ele parou a classificação uma vez, de propósito, que ele sabe quem fazia a pole lá, ainda mais na época dele que tinha motor de tração, né? Sabe, hoje em dia eles ainda tentam tirar o motor de tração para ter um pouco mais de dificuldade, geralmente, mas... Chegou o novo Omo Lavagem Perfeita, com 10 vezes tecnologia para remover manchas. Tá perfeito. Aproveite a liquida 6 do 6 no Mercado Livre. Ofertas incríveis com frete grátis de 11 milhões de reais em cupons para você aproveitar. Liquida 6 do 6 no Mercado Livre. As ofertas não param. Mercado Livre. Eu acho que mesmo com os carros menores hoje, seria muito difícil, porque, tudo bem, naquela época já tinha muita tecnologia, já tinha freio de carbono e tudo mais, mas hoje, mesmo se fizesse os carros menores, com a quantidade de downforce que os carros têm, com a eletrônica e tudo mais, o carro ia frear tão tarde, tão dentro da curva, que ia ser muito difícil a ultrapassagem. Acaba sendo que o carro está ficando muito rápido, e quanto mais rápido o carro é, mais difícil é de você estar do lado, botar do lado de uma freada. Mas, assim, hoje em dia, se você olhar todas as outras pistas modernas, as pistas cresceram muito. A área de escape, as retas, até as pistas de ruas novas, né? Jeddah, por exemplo. As retas gigantescas, Las Vegas. Você vê o tamanho de Las Vegas comparado com, né, não sei se todos já viram aquela imagem, né, de tipo aquele desenho da pista de Las Vegas atual comparado com o da época do meu pai, que ganhou lá em 81. Cara, é assim, parece um cartódromo comparado com o autódromo. Mas de pegar a diferença do tamanho da pista não é um exagero, tipo, de tamanho, sabe? São 2 km a mais, não é? Mas você vê o tamanho das retas e tudo mais, é que hoje em dia está sendo necessário ter retas muito grandes para os carros não só conseguir, mas mesmo com DRS e tudo mais, conseguir ultrapassar. E aí tem que fazer um balanço, né? Óbvio que nós não somos promotores aí para a gente entender quais são as vontades das montadoras, né? De por que os carros cresceram tanto, essa questão híbrida, né? Que realmente precisa de mais espaço no carro para botar a bateria e toda essa outra tecnologia junto com o carro. Mas as pistas tiveram que crescer muito e... Então, não sei, realmente para Mônaco ficou muito difícil, mas, né, que nem o tio falou aqui, tem que ser... Mônaco tem que existir, né? É uma coisa... Por mais que a corrida seja chata, a maioria das corridas vão ser chatas lá,
é um espetáculo. E uma coisa muito doida é que a importância de Mônaco, né? Ela tá no Grand Slam das corridas, né, da Tríplice Coroa, e todo mundo, assim, o segundo fala que a prova é chata, o terceiro fala que a prova é chata, o 10º fala que a prova é chata, mas o cara que ganha, não é que o cara se empolga de um jeito que em nenhuma outra corrida o cara se comemora tanto como ganha em Mônaco, né? Não tem a história, não é? Le Mans, Indy e Mônaco? Então tira Mônaco, aí do meio, só fica Le Mans e Indy, não sei se tem a mesma graça. Mas, faltando também aquilo que você tinha perguntado, eu inclusive acho a classificação muito mais emocionante que a corrida, tá? Porque para quem realmente é apaixonado e entende aquilo que os pilotos estão fazendo dentro do carro, no momento da classificação, o limite que eles andam, absurdo, em Mônaco, porque é óbvio, eles sabem que a coisa mais importante é você estar largando lá na frente. Então, eles realmente colocam tudo, tipo, on the line, entendeu? Eles sabem que é aquela volta, às vezes encosta no guarda-reio, daí volta, mas é de uma maneira, eu diria que praticamente mágica. É mágica, exatamente. Então, assistir a classificação é muito legal em Mônaco. Para mim, hoje em dia, assistir a classificação é mais legal que a corrida, por motivos óbvios que a gente está conversando aqui, mas eu sou grande defensor e eu acho que tem que continuar tendo e tentar achar outra solução para esses problemas, mas como o próprio Max comentou, assim que terminou a corrida, né? Podiam ter inventado 10 paradas em box, que não teria feito diferença nenhuma, também concordo que não teria feito diferença nenhuma, e voltando ao início da nossa discussão, porque o problema não é as paradas em box, não é a estratégia, não são os pneus, o problema é o tamanho físico do carro. Você falou de paradas, nós tivemos lá a regra dos pitstops para fazer 2 trocas de pneus durante a corrida toda. Acabou criando uma situação extremamente artificial das equipes que tinham 2 companheiros de equipe largando entre os 10 primeiros, especialmente a Racing Bulls fez isso, né, de segurar o Lawson, segurar todo o pelotão para o Adiar fazer as paradas e ir na frente. Como vocês viram essa primeira tentativa dessa regra nova? Lembrando que essa regra nova foram 4 regras previstas, propostas pelo Comitê de Competição da FIA, e aí as equipes votaram e escolheram a melhor, que foi essa, que nós vimos no domingo. E quais foram as piores? Então imagina quais foram as piores, né? Porque se essa foi a melhor, mas... Eu acho que eles foram muito espertos, né? Não tinha muito o que fazer. Já que a regra é essa, vai ter que ter 2 pitstops e ninguém passa ninguém, então ficou óbvio, né? A Williams também, a mesma coisa, então... Mas eu acho que com certeza para o ano que vem eles vão mudar isso. Não tem dúvida nenhuma que isso vai acontecer, porque o piloto ficou ruim para todo mundo que estava assistindo, ficou uma coisa muito artificial, né? Não que as 2 paradas, mas o que acabou causando por causa dessas 2 paradas, né? O que alguns companheiros de equipe fizeram, foi uma coisa muito complicada. Então, eu gostaria de ver qual vai ser a criatividade deles para o ano que vem. As cascas de banana do Max, Mario Kart, Eu acho que estratégia existe a vida inteira na Fórmula 1, inclusive uma das estratégias que mais marcou foi do seu pai. Em 1983, na decisão do Campeonato do Mundo, em Kyalami, todo mundo achando que o Nelson ia largar de tanque, ia largar de tanque cheio, porque ele só tinha que terminar em terceiro, a corrida terceiro ou quarto, não lembro, e depois o Patrese ir embora para meio que servir de coelho. E foi exatamente o contrário que eles fizeram. Então, assim que largou a corrida, o Nelson foi embora e o Patrese ficou segurando a fila inteira, só que ele estava segurando de uma maneira, eu acho que justa, faz parte da natural. Exatamente, natural. Porque uma vista que você conseguiria ultrapassar. Isso, o espaço para ultrapassar estava lá. Se você quer tentar enfiar teu carro por fora ou não, é outro problema. Agora, em Mônaco, tinham trechos que, claramente, esse final de semana estava todo mundo tirando o pé e chegando a andar o quê? 2, 3 segundos, 4,5. Então, 4,5 por volta, aí meio não, 4,5 do pace da corrida, tá? Então, por exemplo... Que é muito mais lento que a classificação. A classificação eles viraram 1,10, o pace dos líderes é de 1,16 e tinha uns caras virando 1,20. Deixa eu mostrar na prova que não, quase tempo de Fórmula 3, o líder estava, o Norris estava na 1,18 e o Bergman tinha feito um pit, estava na 1,14. Então, aí eu acho que para mim a conta não fecha. Tem alguma coisa errada aí no meio do caminho. Então, enfim, essa fórmula que eles inventaram de fazer essas 2 paradas obrigatórias esse ano, com certeza não funcionou. Se você perguntar para mim que grande prêmio foi melhor, o ano passado ou esse ano, 10 mil vezes, o ano passado. Você achou o ano passado melhor ainda? Mesmo que ninguém ultrapassou, mas pelo menos não tinha, desculpa, essa palhaçada sei lá, ficar andando 4, 5 segundos por volta mais lento, um tentar segurar o outro. Inclusive a gente ouviu lá no rádio, lá do Russell, acho que umas 2 vezes, ele falou, eu quero passar pelo álbum, eu tomo o pênalti, eu prefiro tomar o pênalti, passar pelo álbum, mas pelo menos tá livre. E um dos rádios dele, ele falou, o negócio está começando a ficar perigoso, porque ele estava tirando o pé e posicionando o carro dele nos lugares que
você não está esperando que o teu concorrente da frente, saindo do túnel a, sei lá, 280 por hora, o cara meio que vai tacar o pé no freio, né? Eu acho que também foi um pouco de estratégia de falar isso, Eu sei, pra depois, na hora que ele for chamado lá nos comissários, Mas tudo bem, para colocar um pouco de pressão, mas eu acho que um pouco ele tinha razão naquilo que estava acontecendo. Não acho que ele só fez novelinha. Mas... talvez ele não esperasse que a punição que ele ia tomar ia ser um drive-thru, sei lá. O drive-thru ele perdeu uns 20 e poucos segundos, se ele tomasse 10 segundos, ele estava no lucro e conseguiria terminar mais à frente. Apesar que ele mesmo disse que, apesar da punição do drive-thru, ele terminou à frente do que se ele tivesse ficado a prova inteira atrás do álbum. Aí também tem uma combinação de, na minha opinião, erro de estratégia lá da Mercedes. Acho que eles demoraram demais. Eu acho que sim. De repente eles precisam fazer um estágio lá nos Estados Unidos para tentar entender um pouco mais. Não vai fazer na pace também, o pessoal também enrolar. Tudo bem, mas entender essa dinâmica de, enfim, bandeira amarela, parar 10 mil vezes. Uma prova de Fórmula Indy, ela acontece muito mais durante a corrida do que numa prova de Fórmula 1. Mas é claro que daí o mesmo seja dito contrário, né? Tem coisas que lá na Fórmula 1 eles estão anos-luz na frente da Indy e daí provavelmente a hora que eles veem uma situação meio arcaica lá da Indy, eles devem estar tirando sarro, falar, esse povo tem que ir para a Europa para aprender com a gente, né? Quero saber se você está curtindo o nosso bate-papo, like no vídeo, se inscreva no nosso canal, coloque nos comentários aqui se vocês estão, o que vocês acham em relação ao Grande Prêmio de Mônaco aqui. Quem está nos acompanhando, por favor, veja um vídeo na terça-feira depois, dá like no vídeo, se inscreva. Quem não for inscrito no nosso canal aqui, te acompanhando, vai ser expulso depois aqui, tá? A gente tem o nosso... Chamando a calma, fiscalizar celular com celular depois aqui. Thiago, a gente tinha perguntado para ele alguns episódios atrás, e aí, você acabou se inscrevendo ou não? Aonde? No nosso canal, aonde? Se alguém não está inscrito é você. Não, a gente tinha perguntado pra você. O relatório chegou aqui de quem dá mais likes no vídeo aqui. Mas disparadamente, você dá like assim, ó, no botão. Disparadamente a produção disso, eu que dou mais like nos vídeos dos três aqui. Tem muita gente que eu sei que não dá like aqui, porque a gente tem os inscritos, né? A gente pega na hora dessa aí a galera que não dá os likes no vídeo aqui no nosso canal no YouTube. Sobre as estratégias que a gente falou, a Racing Bulls foi quem se deu bem com o Adjarte em 6º lugar. Melhor pontuação dele, melhor prova dele na Fórmula 1. Você acha que em condição normal ele teria chegado no 6º lugar ali? Bom, foi largando em 6º, acabava em 6º, né? Mas a condição normal dele era 6º para a classificação. Então, eu acho que tá indo bem. Eu acho que ele é o próximo cara a entrar do lado do Max ali. Tem uma coisa doida, a gente vê o Lawson, cara. O Lawson, ele começou o ano como um companheiro do Max, piloto da Red Bull, e nós estamos na 7ª etapa do ano, e ele é o cara hoje que tem que segurar o pelotão pro outro piloto da equipe e poder pontuar mais pra... Como é doido o esporte, né? Como que a Fórmula 1 é maluca. Provavelmente, se ele não faz isso, ele teria sido mandado embora. É que não tinha pra colocar, talvez. Mas não estou falando, não. Eu não estou falando na sequência de Mônaco, óbvio que na segunda-feira, mas se ele bater de frente com o pessoal da Red Bull, ele ia, óbvio, se colocar numa posição desconfortável. E ele já estando com essa, não sei se ele pode chamar de falta de performance, daquilo que estavam esperando dele, ele não está com muita moral de meio que, eu vou fazer aquilo que eu quero, ou eu também preciso marcar os meus pontos. Então, ele meio que precisa fazer aquilo que mandaram ele fazer. Agora, quem fez uma prova bacana também ali, desse pessoal um pouco mais afora, já voltar para falar da frente daqui a pouco, o Ocon. O Ocon conseguiu o melhor resultado da Haas em Mônaco, 7º lugar, o cara que também tem a mão da... Mas o Ocon está com quanto? 20 pontos agora? O Ocon tem bastante pontos. Não, é exata do Ocon, mas é bastante coisa. Não, ele pontuou muito esse ano e a gente até tinha comentado no começo do ano, eu acho que logo depois da Austrália, né, que ia ser um ano difícil para a Haas. São 20 pontos, é o nono campeonato. E a Haas até agora, ela está surpreendendo, né? É que a Haas, teoricamente, está para ser a última do campeonato, a Haas é a 6ª à frente da Racing Bulls. A Alpine foi uma draga essa prova aqui, ela classificaram lá atrás ali, o Gasly. Aliás, a ponta do Gasly escapou de bater naquela quina da saída do box, do túnel, por pouco, hein? Que ele bate atrás do Tsunoda ali na roda e aquela se pega na... Você estava na prova do Vendlinger, né? Quando ele bateu em 94? Tava. Ela foi... Não, daí pararam o treino. Foi no treino. Pararam o treino. Já faz bastante tempo. Daí você me colocou contra a parede, mas eu não lembro. Quem estava na parede era o Vendlinger. E doeu bastante com ele. Eu não lembro se daí continuaram ou não, ou se meio que deram como encerrado, mas eu lembro que o choque para todo mundo foi bem grande, porque a gente acabava de vir de Imola, né? Então, viemos do pior fim de semana da história da Fórmula 1 para logo na sequência o Vendlinger bater no treino e, óbvio, foi retirado do carro, foi para o hospital e daí passou por toda a situação que ele passou, mas... não gosto nem de lembrar. Segue o Pérez, a gente bateu uma vez forte lá em 2011. Ferrari, um fim de semana bom para a Ferrari, Leclerc classificou bem. O Hamilton tinha classificado melhor, numa punição, e depois acabou chegando em 5º. Pode ser uma reacendida, talvez, a Ferrari, ou uma situação mais de pista favorável, situação favorável a algo específico?
O Mônaco é muito atípico, né? Acho que... Mas mesmo sendo o Mônaco, mesmo sendo o Leclerc, não conseguiram fazer a pole, né? Mas mesmo assim, acho que é uma pista muito diferente. Barcelona, acho que volta aquela McLaren na frente. Mesmo com as tais asas novas, as regras novas de eu acho que sim. Flexibilidade. Continuam na frente. E aí vai ser uma briga entre a Mercedes, Ferrari e Red Bull. E Max só, né? Max foi o quarto. Ele falou alguma coisa no fim de semana? Não. Melhor nem perguntar. Não. Manda isso pra ele agora. Eu ia perguntar o que ele achou do filme, mas ele também não foi ver o filme. Qual é o nome que ele tá utilizando? É Franz lá? Usou em... Franz Zimmermann, não? Franz Herdman, né? Franz Herdman, que ele utilizou lá em... Ele comentou o que ele achou de Nürburgring? Não, nem perguntei essa semana. Também corrida atrás de corrida aqui, não parei pra encher o saco. Cara, funcionário exemplar, né? O chefe tá do lado. Muitas corridas, ações ali, com os patrocinadores. Tô aqui com o chefe do lado. É isso, turma. Gabriel Bortoleto, brasileiro estreando lá em Mônaco, primeira prova dele. Participou do lance da corrida que foi na largada, que faz uma bela ultrapassagem para cima do Kimi. Que na hora eu falei, cara, não posso falar o resto, mas que animal. Aí depois, na sequência, os dois dividem a curva e o Gabriel levou pior. Como vocês viram esse lance? Particularmente eu achei a ultrapassagem dele na Tiga Lois lá, tipo, animal. Legal, mas acho que a reação do Kimi foi muito boa também. Exatamente. Tipo assim, eu acho que a do Kimi foi muito mais surpreendente do que a dele. A dele é uma coisa meio normal, que entra aquele engarrafamento na primeira volta, às vezes você bota por fora, você está bem, e foi muito bom. Só que acho que ele nunca esperava que o Kimi fosse dar o troco nele ali. E o Kimi foi muito esperto, a única ultrapassagem foi o Gabriel nele e nele de volta ali na curva seguinte, né? E acho que o Gabriel, ele levou um susto, não esperava, por isso que acabou encostando na barreira, mas foi bom que ele conseguiu dar ré e ainda continuar e fazer a corrida, porque fazer uma corrida, por mais que é uma corrida muito chata e quase não tem disputa, é importante você ter a bagagem de correr em Mônaco, de fazer essas voltas todas. Pista de rua, quanto mais você anda, mais você aprende, mais confiança você ganha. Então, pro ano que vem, por mais que ele não fez ponta, ter que ficar ali atrás, ter feito a prova inteira, chegar o ano que vem é um pouco mais de experiência que ele vai ter. E por causa das estratégias malucas, ele conseguiu se recuperar bem na prova, chegou tipo, à frente de uma galera. Né? No último chegou em 14º ainda. Ele fez 2 pitstops rapidinho e voltou pra prova. O que você achou, Cris? Eu achei que ele foi muito criativo lá na freada do Loas, a hora que ele viu aquele buraco e depois ele viu todo mundo se empilhando por dentro, ele nem teve que retardar a freada dele. Naturalmente ele foi devagarzinho, freou mais tarde, porque o primeiro freia, vamos fazer um exemplo só para poder tentar ilustrar toda a situação. O primeiro freia na placa dos 40, o segundo vai estar freando nos 50, o terceiro da filinha vai estar freando nos 70, 80 metros. Só que o teu carro pode frear nos 40. Então, se ele vier por fora ou onde tem um espaço, ele vai passar o carro da frente com uma certa facilidade. Eu acho que ele pensou muito rápido, isso daí foi muito legal, só que concordo com ele jovenzinho. O Kimi, ele não estava nem sonhando que o Kimi fosse dar o troco nele. E a hora que o Kimi apareceu, e de novo, porque os carros são tão grandes, ele não conseguiu meio que pelo menos entrar um pouquinho lado a lado e depois recolher atrás do Kimi. O Kimi se colocou, como se um 747 tivesse aterrissado do seu lado meio que de última hora, inesperadamente, e daí colocou o Gabriel numa situação que ele não tinha nem espaço físico para querer entrar, e ele acabou indo reto. A sorte dele é que ele conseguiu voltar, daí ele parou no box, tocou o bico, né? E a vida segue. Agora uma provocação. Ano passado a gente teve um lance muito parecido na mesma curva das duas Alpines ali. Eu tava lembrando alguma coisa. O Gasly com o Ocon, e tipo assim, o Ocon era por dentro que se jogou pra cima do Gasly e o Ocon... Não, e daí os três embora por causa disso. Então, daí uns 3 anos atrás teve aquele lance do Pérez. Na classificação. Mas aí não era o lance do Pérez. O Button que capotou uma Sauber também ali, na mesma curva. Naquela curva, daí na mesma curva teve o Frentzen que rodou, e a hora que ele começou a rodar, ele deu uma de americano, ele meteu o pé de novo, daí o fato dele acelerar para frente, com o carro indo para trás, fez com que ele não batesse no muro de proteção, não batesse lá de pneu, guarda-reio, tudo, e ele acabou conseguindo voltar para a pista, e daí teve o lance do Ayrton também, em 88. Aquelas são outras situações. Estou pegando essa tudo bem, mas tudo isso aconteceu naquela curva. O muro do Ayrton ali, que ele era do lado da casa dele, inclusive, ali de Mônaco. Tanto que ele nem voltou pro box, né? Ele já foi de volta para casa. O funcionário do Ayrton disse que assim, pô, estava vendo a corrida, o moço estava na TV. Aí do nada, não sei o que, o moço está na minha casa de novo, chegou em casa, o cara estava lá no apartamento de novo. Mas então,
Não teve também uma dose de otimismo extra do Antonelli de fazer aquele mergulho? Talvez não desse para fazer aquele mergulho, apesar de ele ter feito, sem você jogar um companheiro para fora? Não, calma. Tem um espaço imóvel que você vai. Você não pensa nem 2 vezes. Então, por exemplo, o agente que eu vou falar, que não especificamente nós aqui, mas a crítica que fizeram pro Ocon no ano passado, por ter tentado fazer a mesma coisa praticamente, Mas os dois carros bateram. Os dois carros bateram. Os dois carros encostaram. Esse caso não encostou porque o Gabriel... Não, mas mesmo se o Gabriel tivesse batido nele, o Gabriel ia encostar e ia entrar na barreira, entendeu? Não ia acontecer nada com o Kimi, porque eles estavam muito mais lentos, era no começo da prova, não sei se era do... As duas eram na primeira? Mas o Kimi, ele estava com o carro literalmente do lado, ou até um pouco mais para frente, na hora que... Porque como o Gabriel, na curva anterior, fez o raio muito mais apertado, o Kimi já aproveitou para fazer o raio muito mais aperto e saiu muito rápido. E ele viu que dava para fazer e foi, freou lá dentro. O Gabriel, na verdade, bateu mais porque ele assustou. Quando ele viu que estava muito em cima da hora. Se ele tivesse percebido antes que o Kimi estava planejando aquilo, ou ele teria fechado, ou ele teria virado um pouco antes para conseguir fazer a curva. Não, eu também acho. Eu acho que o Kimi se posicionou extremamente bem e não deu a oportunidade nem do Gabriel pensar em voltar. E, você quer saber? Não foi culpa nenhuma do Gabriel. Eu acho que teria acontecido com qualquer um de nós, entendeu? Você não está esperando alguém se enfiar por dentro de uma maneira tão sólida que nem o Kimi fez. O Kimi literalmente estava lado a lado, diferente das outras situações, aquilo que você tinha comentado lá das duas Alpines, ou seja, eles não estavam lado a lado, na mesma posição, eles estavam tentando, então, de repente, a roda dianteira enrosca lá na roda traseira, mas aí, no caso lá do Kimi, eu acho que ele se colocou numa posição tão forte que ele não deu a oportunidade para o Gabriel voltar. E, você quer saber, não foi culpa nenhuma do Gabriel, ele só se encontrou numa posição muito difícil, que não tinha o que fazer. E na prova, ele acabou chegando depois na 14ª colocação. Perguntar pro pessoal aqui, quem achou que o Kimi Antonelli foi otimista demais, ou levanta a mão? O pessoal discorda. Eu gostei disso aqui, o termômetro em tempo real, você tem que fazer mais vezes isso, hein?